Brasil é considerado referência mundial no aleitamento materno. Temporais atingem a região sudeste e deixam pessoas desabrigadas. Olá, boa tarde. Foi lançado o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. E a meta do programa é alfabetizar todas as crianças da rede pública, que tenham até 8 anos de idade. Aprender a ler e escrever é um dos desafios dos primeiros anos do ensino fundamental, sob a responsabilidade das redes municipais de ensino. Mas com o Pacto Nacional de Alfabetização na Idade Certa, os governos estaduais e o governo federal se comprometem a colaborar com a alfabetização das crianças de até 8 anos, que devem chegar ao 3º ano do ensino fundamental sabendo ler e escrever. No lançamento do novo ciclo do PNAE, as características de cada região do país foram levadas em conta e a primeira mudança foi na aproximação das secretarias estaduais e municipais na gestão das ações. Essa relação do professor universitário com a escola não está dando o resultado que precisaria dar. Nós não podemos continuar no modelo antigo. A Secretaria Municipal da Educação, o diretor da escola, a Secretaria Estadual tem que ter uma gestão mais orgânica, mais permanente do programa. Outra mudança nesse novo ciclo é o pagamento de bolsa de formação somente para professores com pelo menos 85% de presença. O material pedagógico voltado para a alfabetização seguirá exemplos considerados positivos de estados como Ceará, Bahia e Minas Gerais. Outra ação é a parceria entre cursos de pedagogia e escolas públicas. O ministro da Educação também afirmou que das cerca de 180 mil escolas públicas de todo o país, 26 mil são consideradas prioridade por causa dos baixos índices de leitura, escrita e conhecimentos matemáticos registrados na ANA, a Avaliação Nacional da Alfabetização. Essas unidades vão ter preferência no programa Mais Educação do governo federal, que completa o orçamento das escolas para que ofereçam ensino integral. O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência, PIBID, que concede bolsas para alunos de pedagogia atuarem dentro de sala de aula, também vai focar nessas escolas prioritárias. Nós queremos um professor que saiba o que é o aluno, que saiba o que é a sala de aula, que viva a sala de aula. Então nós pagamos, o MEC paga uma bolsa para o professor, paga uma bolsa para o coordenador na universidade, que vai acompanhar e monitorar aquele professor, e paga uma bolsa para o supervisor na escola, que vai acolher esses estagiários que vão ter ali em torno de 10 horas semanais de atividades para esta bolsa. Ler um livro traz muitos benefícios. Amplia o nosso vocabulário, melhora a escrita e estimula a criatividade. Para quem tem deficiência visual ou auditiva, a opção é o livro em braille, além de audiolivros. Para garantir que todas as pessoas tenham acesso à cultura, um seminário em São Paulo discutiu formas de acessibilidade. Folhear um livro e mergulhar na história. Uma tarefa simples para quase todo mundo. Mas às vezes não basta apenas o prazer de ler. Significa ler para mim? É a melhor coisa do mundo. Faz mais de 15 anos que quase toda terça-feira Neuza vai até a Biblioteca Luiz Braille em São Paulo. Sempre garante livros novos para se entreter durante a semana. Em todo lugar tem pessoas que precisam de livros em braille para ler. Ou mesmo que não seja em braille, todo mundo precisa de uma boa leitura. Para muita gente, não dá para imaginar a vida sem os livros. Mas não é todo mundo que consegue ler em qualquer biblioteca pública, por exemplo. Para quem tem deficiência auditiva ou visual, as letras em tinta não bastam. Precisam ganhar corpo. Seja no som, por meio de audiolivros, que podem estar em CDs como esse daqui, ou então por meio do braille, para quem enxerga só com os olhos, uma página em branco. Mas para quem usa a ponta dos dedos, são as portas da imaginação. A biblioteca tem mais de 3.500 exemplares, somando os formatos impresso e em áudio. Muitas das obras são impressas ali mesmo. A literatura infantil não fica de fora, com direito a desenhos e colagens. Os audiolivros também são gravados no local. Os voluntários dedicam 1 hora por semana para ler as obras. Nelson está há 13 anos nos bastidores, editando as gravações. Mesmo assim vou comprar, respondeu Ceylan a ela. Que creme era? Uma coisa que você está fazendo e você está vendo que é útil.
Quem mora fora da cidade de São Paulo pode fazer empréstimo dos livros impressos ou em CD, também por correio. É o Secograma. A gente atende por volta de 2.000 usuários, contando-se usuário do Brasil e de fora, de alguns outros países, né? Ainda tem esse equipamento que funciona como lupa para quem tem baixa visão. Um dos objetivos é levar essas ferramentas de acessibilidade para as bibliotecas públicas tradicionais. Faz 2 anos que um projeto qualifica 10 bibliotecas, 2 em cada região do país. Esse seminário, que aconteceu em São Paulo, debateu os desafios para intensificar o trabalho das instituições públicas de livro e leitura com quem tem deficiência. A gente está finalizando livros em formatos de leitura fácil, em formatos bilíngues, português, libras, e que estarão disponíveis no site da biblioteca para que todas as bibliotecas públicas do país, comunitárias e pessoas com deficiência possam ter acesso a esse acervo. A previsão do governo é expandir a iniciativa para mais 17 bibliotecas do país. O investimento nesse projeto ele é mais de 2 milhões e ele é um investimento que quer garantir nesses 10 pilotos, nesses 10 estados onde está acontecendo, 2 por região do Brasil, uma experiência, diagnosticar, uma experiência, trazer insumos, diretrizes para que a gente possa pensar num projeto mais amplo, né, nesses próximos anos, em que todos os estados brasileiros, os 26 estados brasileiros mais o Distrito Federal, possa ter uma biblioteca referencial na questão de acessibilidade. Organização Pan-Americana de Saúde reconhece o Brasil como referência mundial no aleitamento materno. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem o maior número de doadores de leite humano do mundo. Um momento de carinho, cuidado e saúde. Para a mãe do Davi, a amamentação representa tudo isso. Ela conta que já precisou do banco de leite quando a primeira filha nasceu. E agora que tem leite de sobra, doa para quem precisa. Uma das coisas que eu mais tenho orgulho é de ajudar o próximo. Ainda mais crianças, bebês que vêm ao mundo e são anjinhos, né? Então é maravilhoso. É em unidades como essa em Brasília que as doações de leite chegam e passam pela triagem, pelo processo de pasteurização para retirar qualquer impureza e ficam prontas para o consumo de bebês prematuros ou com outro tipo de dificuldade para mamar. A gente sabe em cada potinho de leite o que tem, como é que ele pode ser servido, para qual bebê ele vai fazer melhor benefício, porque não existe leite materno, existe leites maternos, que podem, para cada situação do bebê, a gente pode lançar mão de um produto ou de outro. 7 em cada 10 bancos de leite humano do mundo estão aqui no Brasil. E essa ampla rede já ajudou a alimentar e até salvar vidas de cerca de 2 milhões de recém-nascidos no país na última década, segundo o Ministério da Saúde. Agora, essa estrutura e as políticas de incentivo à amamentação adotadas pelo Brasil se tornaram referência mundial, reconhecida pela Organização Pan-Americana de Saúde. O reconhecimento foi feito durante essa cerimônia na sede da OPAS, em Brasília. Foi um esforço muito grande que o Brasil fez. É uma política que vem do início da década de 80 e que tem permanecido de maneira sistemática, continuada, sem interrupção, sem solução de continuidade e tem trazido resultados extraordinários. Também foi divulgado o estudo desse pesquisador da Universidade Federal de Pelotas sobre os números da amamentação no Brasil, que levaram o país a essa posição de destaque. A pesquisa foi publicada em uma conceituada revista médica britânica. O estudo cita iniciativas de sucesso, como a regulamentação da lei de amamentação, que limita a venda de substitutos do leite materno, a ampliação opcional da licença maternidade para até 6 meses, a certificação dos hospitais Amigos da Criança com participação do governo e sociedade civil e treinamento constante de profissionais de saúde e o estímulo à implantação de creches e salas de apoio à amamentação no ambiente de trabalho. Essa análise que nós acabamos de fazer e publicamos nessa revista médica inglesa, que é uma revista muito conceituada, ela identifica o Brasil como o maior exemplo de sucesso no mundo, devido a todas essas medidas que foram tomadas nos últimos 30 anos. Em 1970,
60, a mãe brasileira amamentava em média 2 meses e meio. Hoje ela amamenta mais de 1 ano e esse progresso não foi observado em nenhum outro país do mundo. Empresa brasileira de pesquisa agropecuária, Embrapa, está desenvolvendo um bioinseticida que mata as larvas do mosquito Aedes aegypti. O material deve chegar ao mercado em aproximadamente 2 meses. É nesse laboratório da Embrapa, em Brasília, que está sendo produzido bioinseticida para matar as larvas do Aedes aegypti. O produto, que é chamado de Inova BTI, é feito a partir de uma bactéria que é capaz de matar a larva do mosquito em no máximo 24 horas. Uma bactéria extremamente segura, inclusive recomendada pela Organização Mundial da Saúde para ser utilizada em programas de controle do Aedes aegypti. A gente vai agora testar a capacidade desse bioinseticida. A doutora Rose vai pingar uma gota do produto nesse pote que está cheio de larva e a gente vai ver quanto tempo demora para essas larvas morrerem. Pronta, doutora? Podemos? Claro. Repare que a doutora Rose pingou somente uma gota do inseticida no pote. Olha, passaram cerca de 30 minutos desde que a doutora Rose colocou o inseticida dentro do pote com as larvas e dá para perceber que praticamente todas estão mortas. Agora, doutora, esse inseticida faz mal para o ser humano? Não, ele é totalmente seguro, ele é inofensivo ao ser humano, aos outros animais e às plantas também. Esse não é o primeiro bioinseticida que a Embrapa desenvolve. Em 2005, a empresa já havia desenvolvido o BTI Horus, que funciona basicamente da mesma forma deste que está em fase final de produção. Segundo a pesquisadora, o novo produto deve chegar ao mercado em breve. Nós acreditamos que mais 2 meses esse produto vai ser comercializado. E quem enfrenta a dengue precisa ter mais cuidados com a alimentação. Veja agora alguns alimentos que devem ser evitados. Carnes e ovos são indicados porque são ricos em proteínas e ferro. Esses nutrientes ajudam a prevenir a anemia. A lista inclui ainda frutas como a laranja, fonte de vitamina C, que ajuda na absorção do ferro. A melancia e o abacaxi também são favoráveis porque mantêm o corpo hidratado. Fernando teve dengue e adotou a dieta. Me recomendaram água de coco, bastante suco laranja para a hidratação. A hidratação é fundamental, principalmente em períodos de febre, porque a demanda da pessoa é maior, principalmente idosos e crianças. Se há alimentos favoráveis à recuperação por serem fontes de vitaminas e permitirem boa hidratação, há outros que não têm a recomendação de especialistas. Segundo a Associação Brasileira de Nutrição, pacientes com suspeita de dengue devem evitar alimentos com pimenta, também o pepino, o tomate e a batata. Eles são ricos em salicilatos, que é uma substância bem semelhante à aspirina. É claro que ele não substitui, né? Mas que eles tendem a ralear mais o sangue e favorecer quem tem dengue hemorrágica. Nós temos também aqueles alimentos que a gente chama de antitrombóticos, no caso alho, cebola, gengibre, que a gente precisa ter um pouco mais de cuidado. A gente faz um alerta também para as pessoas que costumam usar suplementos de ômega 3 por conta própria, que isso também pode favorecer a dengue hemorrágica em doses erradas. Tomar cuidado também com chás, principalmente cravo, canela, gengibre, que são alimentos que, além de ter uma ação termogênica, ou seja, ele aumenta a temperatura, em caso de febre não é favorável, e principalmente cravo e canela também podem favorecer hemorragia. Uma triste notícia. Temporais que atingiram a região sudeste nos últimos dias deixaram milhares de pessoas desabrigadas. A marca da chuva do último dia 29 está na parede. Um condomínio inteiro ainda sofre com alagamento e 650 pessoas estão desabrigadas. Todo mundo perdeu tudo, parte de baixo ninguém tem nada. Aqui está salvando algumas coisinhas assim, ó. Aqui em Maricá, a maior parte dos desabrigados é daqui de Itaipuaçu, um bairro do município. Na noite de ontem, a prefeitura pediu ajuda ao Ministério da Defesa. Hoje, 50 homens da Marinha chegaram ao local e estão ajudando na remoção das famílias isoladas. Extremamente importante a doação. Prioritariamente água, colchonetes, fraldas, kit de higiene e roupa de cama. A Prefeitura de Maricá determinou a abertura dos canais do município para facilitar o escoamento da água das lagoas e pediu ao INEA, o Instituto Estadual do Ambiente, a drenagem dos rios e canais da região. A Prefeitura responsabilizou o governo do estado pela enchente. Nós estávamos já com a barra pronta para ser aberta, o INEA embargou essa abertura nossa, fazendo nós voltarmos todo o material para dentro e a gente já sabe que março tem essas chuvas, então agora o resultado
resultado está aí dessa omissão estadual. A cidade de São Paulo também vem sofrendo com as tempestades. Ontem à noite, um terreno cedeu e provocou o tombamento de carretas dentro de um condomínio no bairro de Cangaíba. Ninguém se feriu. As fortes chuvas são normais nessa época do ano, mas fenômenos naturais estão intensificando as tempestades, que devem continuar nas próximas semanas. Primeiro é o El Niño, que ficou mais fraco. O El Niño enfraquecendo, ele permite com que as frentes frias atinjam com maior facilidade, principalmente a região sudeste. Associado a isso, os ventos transportam a umidade da região amazônica, passando pela região centro-oeste e atingindo plenamente a região sudeste. Já em Tocantins, o fenômeno El Niño modifica o clima. Ao invés de chuva, o estado enfrenta a estiagem. Agricultores sofrem com esta mudança. O lucro do seu Pedro, que todos os anos ultrapassa os R$6.000, só com a colheita da abóbora, foi reduzido a zero. Com o que restou, ele vai alimentar os porcos. Ainda assim, nem tudo deve ser aproveitado. Aí, como é que tá a abóbora? Tá vendo? Aí, ó. Tem nada, ó. Apodreceu mesmo por dentro, ó. Tem nada. Dias nublados por aqui são raros. A falta de chuvas na região comprometeu o fornecimento nas feiras e supermercados do Tocantins. 70% do abastecimento interno do estado depende do que é produzido pela agricultura local. Só acredito que 30% eles já perderam. Mas como é também uma agricultura mais diversificada, e então eles vão compensando uma perda de uma cultura com aquela outra que eles ainda vão plantar, né? Como é o caso do feijão. Estamos dentro de um período de muita anomalia, né? De muita variação. Estamos dentro de um período da atuação do fenômeno El Niño, que é um fenômeno de grande escala. No mês de fevereiro, ele voltou a ter anomalias negativas, né? E os déficits são significativos em praticamente todas as regiões do estado. E você vai ver a seguir. Lei que exige exame toxicológico para motoristas de transporte rodoviário é regulamentada. E ainda, modalidade rugby em cadeira de rodas participa do 5º evento teste. Você pode mandar a sua sugestão de pauta para o nosso e-mail metropolitanorio@redngT.com.br ou entrar em contato conosco através do telefone 021 3890 3259. O Jornal Metropolitano vai para um rápido intervalo e volta já.